A invasão da Ucrânia e a Segunda Guerra Mundial têm mais coisas em comum do que podemos esperar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você já deve ter ouvido falar das piadas sobre a Rússia e a União Soviética do tipo: na Rússia soviética são os empregados que exploram o patrão, o poste que mija no cachorro, ou você que bate na polícia e etc. Tais piadas foram inventadas pelo comediante Yakov Smirnoff, basicamente consistindo na inversão entre o sujeito e o objeto da frase. Sendo Yakov ucraniano, me parece que a vida imitou a arte mais uma vez. Com o imenso fracasso militar que está sendo a invasão da Ucrânia pelas forças do Putin, ironicamente, tal agressão possui inúmeras semelhanças com a invasão que a antiga União Soviética sofreu na Segunda Guerra Mundial nas mãos da Alemanha nazista. Para início de conversa, a União Soviética e a Alemanha nazista tinham um pacto de não agressão, ou seja, literalmente um acordo em que um país garantia que não iria atacar o outro. Pacto esse que ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Poucos anos após ser assinado, o pacto acabou sendo quebrado pelos alemães, que invadiram a União Soviética. Da mesmíssima forma, com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia ficou com enormes arsenais atômicos russos em seu território. Houve então um novo acordo, conhecido como Memorando de Budapeste, em que a Ucrânia aceitava devolver esse arsenal para a Rússia, com a garantia de que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia, só para poucas décadas depois, a Rússia fazer exatamente isso. Com relação à invasão em si, havia uma discrepância de forças muito grande quando a Operação Barbarossa começou. Os alemães e outras nações do eixo tinham em torno de 4 milhões de soldados para o ataque na fronte leste, enquanto a União Soviética tinha em torno de 2,7 milhões de militares que formavam o Exército Vermelho. O contingente e o poderio bélico da Rússia atual é mas muitas vezes maior que o da Ucrânia, tanto que a Rússia consta oficialmente como a segunda maior potência militar do mundo, enquanto a Ucrânia está num longínquo 22º lugar. Antes da invasão, Putin concentrou um grande contingente de tropas na fronteira ucraniana. Contudo, mesmo assim, o país não esperava uma invasão em larga escala. Já na Segunda Guerra, Stalin também não esperava uma grande invasão alemã, apesar de que Hitler também tinha um enorme contingente militar alemão junto da fronteira soviética. Outro ponto a se chamar a atenção é a diferença também tecnológica das maiorias dos armamentos usados. Por exemplo, o principal carro de combate da Ucrânia é o T-64BV, um tanque da década de 60. Já os tanques russos que estão sendo operados são das décadas de 70 e 80. Pouca coisa mais recentes, mas ainda assim com coisas novas, frutos de modernização realizada. Possuem sistemas de mira, munições e blindagens melhores, além de também terem uma mobilidade superior à de seus adversários ucranianos. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães eram superiores tecnologicamente aos soviéticos, quase todas as áreas, com algumas das poucas exceções sendo os poderosos rifles antitanques, o PTRS-41 e PTRD, usados pela infantaria soviética e que causaram um bom estrago entre as divisões blindadas alemãs. Hoje em dia, a mesma coisa. A infantaria ucraniana está causando pesadas baixas entre os blindados russos com armas portáteis como o Javelin, NLO, Stunga-P, além do bom e velho RPG. A vasta maioria dos blindados BT-5 e T-26, que formavam o grosso da frota blindada do Exército Vermelho, eram muito inferiores aos Panzer alemães, sendo que a maioria sequer possuía rádio. A aviação germânica era também mais avançada que a soviética. De fato, os comunistas ainda usavam uma certa quantidade de aviões biplanos e aviões apenas equipados com metralhadoras leves, além de táticas completamente obsoletas, enquanto os alemães tinham aviões bem mais velozes e armados com canhões automáticos. No começo da Operação Barbarossa, boa parte da aviação da União Soviética foi pega ainda no solo, situação que também se repetiu na invasão da Ucrânia. A Força Aérea Russa é tecnologicamente bem mais avançada que a vasta maioria dos caças da Ucrânia, que são todos do final da União Soviética, e ainda tendo equipamentos aviônicos já considerados obsoletos, ou pelo menos um tanto ultrapassado para seus padrões modernos. Outro fator que também merece destaque é que no início da invasão, a Alemanha, assim como a Rússia atualmente, conseguiram avanços significativos. Por exemplo, com a capital russa, Moscou, sendo alcançada em poucas semanas da invasão alemã. Porém, ao chegar lá, os nazistas não conseguiram mais avançar.
tal qual, apesar de quase ter conseguido cercar Kiev, capital da Ucrânia, ainda assim não conseguiram fazer o cerco ou tomá-la. Uma das maiores ironias é que ambos os invasores acharam que a guerra seria vencida rapidamente, acharam que não, tanto que entenderam que as tropas não precisariam de roupas adequadas para o clima. Estima-se que cerca de 250 mil soldados alemães morreram de frio devido aos rigores do inverno e, lógico, a falta de vestimentas adequadas. Já no conflito recente, soldados russos sofreram congelamentos e com frostbite, que é um tipo de congelamento mais profundo que pode gerar até amputação de membros ou a morte. Muitos veículos russos modernos ficaram atolados na lama, que também parou os tanques alemães durante a Segunda Guerra Mundial e transformou muitas estradas em atoleiros intransponíveis. Tal situação foi gerada pela famosa Rasputitsa, que é um fenômeno que acontece todo ano quando chuvas torrenciais caem ininterruptamente por dias durante a primavera ou outono, somado ao tipo de solo da região que cria uma lama extremamente viscosa, que se assemelha a uma cola e prende todos os veículos em atoleiros. Modernamente, por conta dessa lama, os russos estão sendo obrigados a trafegar apenas em estradas com seus veículos, o que torna presas fáceis para emboscadas. Os que ousam sair das estradas ficam presos nos atoleiros que mais parecem pântanos. Isso mesmo com os T-72 e T-80 tendo motores de 1.130 e 1.250 cavalos de potência, respectivamente. Ainda assim, não foram páreo para a velha Rasputitsa. Outro fator que tem que ser lembrado é a arrogância dos ditadores, tanto Hitler quanto Putin. Ambos acharam que seus adversários cairiam como um castelo de cartas, ou, como Hitler costumava dizer, a União Soviética era como uma casa pobre caindo aos pedaços. Se você chutar a porta da frente, o resto desmorona logo em seguida. Vemos que a arrogância de Putin de achar que a Ucrânia se renderia logo de cara, ou então não haveria reação armada à altura, foi exatamente o mesmo tipo de erro. E falando em reação à altura, tem chamado muita atenção é a tenacidade com que ucranianos estão enfrentando os invasores, que lembra muito a ferocidade com que os russos enfrentaram os alemães na Segunda Guerra. Em uma cidade russa, isso virou uma marca registrada, Stalingrado. Os alemães perderam cerca de 1 milhão de soldados tentando tomar a cidade. Uma guerra sangrenta em que cada passo dado pelos nazistas lhes custavam muitas vidas, pois de qualquer prédio, janela, porão ou mesmo escombros vinham disparos. A cidade que hoje representa Stalingrado é Mariupol, resistindo há mais de 30 dias, pelo menos até o momento que esse artigo é feito, da invasão e causando pesadas baixas entre os atacantes russos, que se veem obrigados a passar pela mesma situação enfrentada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Outra semelhança entre as duas batalhas são as grandes perdas de blindados, que ficaram muito limitados em um ambiente urbano, ainda mais por conta de escombros de prédios caídos. Na Segunda Guerra, os Panzer 3 e 4 foram alvos fáceis do PTRS. Hoje são os T-72 e T-80 que viraram presas fáceis do RPG. A questão da ajuda internacional também é curiosamente similar. Atualmente, países como Estados Unidos e Inglaterra estão mandando para a Ucrânia armas, munição, alimentos e muita coisa para ajudar a Ucrânia nesse conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial também houve o programa Lend-Lease, criado pelos Estados Unidos, que enviou uma enorme quantidade de armas, tanques, comida, roupa, aviões e até fábricas inteiras para a União Soviética para serem usados nos esforços de guerra contra a Alemanha. Dezenas de milhões de toneladas de suprimentos. Temos de novo uma situação muito parecida com países da OTAN mandando sistemas de mísseis antitanques, sistemas aéreos portáteis, ou seja, até da ajuda ocidental que a Rússia hoje reclama que a Ucrânia recebe, a própria União Soviética recebeu essa ajuda na época. Os países da OTAN também têm mandado sistemas de mísseis antitanque, antiaéreos portáteis, contudo, mais recentemente a ajuda cresceu bastante com caminhões, blindados leves, tanques e até o sistema S-300 de defesa aérea de longo alcance, que será enviado para a Ucrânia. Apenas os Estados Unidos planejam mandar 800 milhões de dólares em armamentos e outros equipamentos, como canhões 155mm, radares, helicópteros, sistemas pessoais de visão noturna, drones aéreos e até mesmo navais, dentre mais uma infinidade de itens para a guerra. Tal ajuda lembra muito mais o programa Lend-Lease, ou seja, os americanos não entraram na guerra diretamente, mas armaram o lado mais fraco a ponto dele fazer frente ao lado mais forte. Já vimos muitas vezes os ditados "a vida imita a arte e a história se repete",
mas dessa vez é a combinação de ambos. Tal qual a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, só nos resta esperar que o mesmo desfecho aconteça com a Rússia. Claro, não há nenhuma ocupação militar de Moscou ou derrubada do atual governo por forças externas. No entanto, podemos esperar que o fracasso dessa invasão, somadas a todas as desestabilizações e conflitos internos dentro de uma máfia sofrendo sanções extremamente severas, o governo russo acabe, ao menos, derrubando o ditador responsável por essa guerra sem sentido. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!